revelação e sabedoria da palavra. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor tem um maná escondido para cada um de nós. Hoje nós abrimos o nosso coração para perceber a Tua palavra, para receber revelação, receber graça, receber edificação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quero ler com os irmãos Josué, capítulo 3, do 1 ao 17. Projeta aí para mim, por favor. Josué 3, do 1 ao 17. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, diga 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Falei para o seu vizinho: se alegre hoje, porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Aleluia! Olha que palavra, Deus vivo está no meio de vós. Hoje o Senhor não apenas está no nosso meio, mas Ele está em nós. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus aí no seu lugar? E esse Deus vivo de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Esses 7 nomes aqui são inimigos, ou pessoas que ocupavam o território a qual Deus estava dando para aquele povo. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes da arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias se cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Aleluia! Os israelitas, você conhece a história, ficaram 400 anos como escravos, no Egito. Deus então levanta Moisés para tirar aquele povo do Egito, da escravidão. Eles saem de lá, o faraó ainda vem atrás,
né? E Moisés atravessa o Mar Vermelho. Eles andam no deserto cerca ali de 3 meses, chegam às portas de Canaã, que era a terra prometida, mas são reprovados e ficam 40 anos andando no deserto. Essa geração de Moisés que foi reprovada, não tinham fé. Fala aí para o seu irmão, é muito importante ter fé. Essa geração morreu no deserto e quem passou a liderar o povo foi Josué. Então, aqueles que foram aprovados para entrar na terra de Canaã tiveram essa experiência. Eles atravessaram o Jordão, passaram ali em frente de Jericó e entraram na terra prometida. Você sabe, isso é um símbolo. A história dos israelitas saírem do Egito é um símbolo para nós, porque aponta para uma nova vida. Antes, todos nós, inclusive os irmãos que estão aqui em cima, nós vivíamos no Egito. O Egito aponta para o mundo, para o império das trevas, onde Deus não é o líder. Deus não é o líder do mundo. O mundo jaz no maligno. Então nós fomos resgatados. Você pode dizer um aleluia? Nós fomos resgatados com mão forte, com mão poderosa. O Senhor nos tirou de lá. Então, a saída do Egito e a entrada na terra de Canaã simbolizam o novo nascimento. Simbolizam uma nova vida, uma nova experiência, uma nova forma de viver. Lá no Egito tinha um clima, mas lá em Canaã a vida era em abundância, era uma terra que manava leite e mel. Olha o que diz o texto, Deuteronômio 28, 7. O Senhor... Não, espera aí. Eu não anotei esse versículo. Depois eu falo para você. Bom, depois que eles entraram em Canaã, atravessaram o Jordão para entrar em Canaã, a Bíblia diz que essa terra estava ocupada por 7 povos. Que isso também representa para nós hoje 7 resistências para você viver uma vida em abundância. Quantos aqui creem que o Senhor te deu vida e vida em abundância? Amém. Quantos aqui já tiveram dificuldade de viver a abundância de vida que Jesus prometeu? Amém. Por quê? Porque existem resistências. Então, quando o Senhor falou para esse povo pela primeira vez, lá atrás, Deuteronômio 28, 7, a Bíblia diz: o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então Deus está dizendo o seguinte: vai ter dificuldades, vai ter desafios essa nova vida. Eu não sei quando aconteceu com você, mas quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, naturalmente falando, não mudou nada na minha vida. Eu continuei com as mesmas tentações, eu continuei com os mesmos paradigmas na mente, eu tive que aprender a como se vive no reino. Eu tive que renovar a mente para aprender a aceitar o que é de Deus e o que não é mais. E isso acontece com todos nós, são as resistências que existem por aí. Então, essa vida em abundância que Deus tem para nós, Ele está dizendo, vai ter lá os inimigos, mas eles vão se levantar contra você e vão fugir. Por quê? Porque Ele mesmo vai vencer os inimigos por nós. Você crê? Você que está aqui? Deus chamou para uma vida em abundância e Ele vai livrar você desses inimigos. Aleluia. 1 Coríntios 10, de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos, o que, irmãos?
batizados assim na nuvem como no mar a respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era quem? Cristo. Então, aquele povo, durante o tempo que eles estiveram no deserto, eles andavam de um lado para o outro, eles montavam o acampamento no lugar, tinha uma pedra lá que dava água para beber. Aí eles levantavam o acampamento, iam para outro lugar, chegava lá, aquela pedra estava lá também para dar alimento. E aqui Paulo está dizendo que é um manjar espiritual, porque não era só uma pedra, era Jesus o tempo todo ali com eles. Então nós estamos hoje na mesma situação. A doutrina que nós seguimos é do Novo Testamento, mas há detalhes dela que estão lá no Velho Testamento. E o Velho Testamento só pode ser compreendido com o Novo Testamento, porque a vida está em Jesus. Mas lá atrás a gente já pode ver Jesus agindo. Nós já podemos ver exemplos de como o inimigo age e de como ele nos rouba, porque Jesus falou: o ladrão está aí, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida em abundância. Jesus, de um lado, está com a vida em abundância para nós, mas não podemos ignorar que o maligno está do outro lado tentando nos roubar. Você ouve uma palavra aqui no culto, quando sai ali no estacionamento, você pode ser roubado por uma situação. Quantas vezes você está cheio do Espírito, feliz, e de repente vem um problema para derrubar você? Já aconteceu com alguém aqui? Ou foi só comigo? Vocês também aqui? Já? É o inimigo tentando roubar as sementes que foram plantadas no seu coração. Fala para o seu vizinho: não permita-se ser roubado. Então, a Canaã é a terra do desfrute, mas tem povos habitando nela. E eu quero, de uma forma bem rápida e didática, falar um pouco sobre cada um desses povos, dos 7. São 7 resistências, ou 7 inimigos, ou 7 barreiras que nos impedem de ter uma vida em abundância, uma vida feliz de desfrute. Quantos querem ouvir? São quantos? 7. Então vou falar 7. Não fica aí marcando meu tempo, não. Vou chegar até o final. 7. Primeiro, a Bíblia diz então sobre os cananeus. Se você pesquisar o original, e você pode pôr isso lá no Google, hoje já tem inteligência artificial, vai te ajudar a chegar nesses resultados. Mas se você pesquisar o nome original dos cananeus, significam aqueles que negociavam, negociantes. Barganha, que naquela época era tudo troca, né? Eu tenho aqui um saco de arroz, o outro tem um frango, então vamos trocar. Barganha. Por que que isso é um inimigo ou uma resistência para um cristão? Porque tem muita gente que ainda está fazendo barganha com Deus. Enquanto você fizer barganha com Deus, você deixa de receber graça e recebe só aquilo que você merece. Eu não sei você, mas eu não quero receber o que eu mereço. Eu quero receber o que o meu Pai quer me dar. Porque se fosse pelo merecimento, a gente nem deveria estar aqui. Mas muitos ainda têm essa barreira no entendimento. A gente vai orar por uma bênção e a pessoa diz: eu não sinto que eu vou ser abençoada hoje. Por que que ela sente isso? Porque ela fica olhando para ela. E ela pensa o seguinte: essa semana eu não fiz muita coisa para Deus. Essa semana eu não troquei nada, não trouxe nada para trocar com o Senhor. Não trouxe nada para merecer ser abençoado. Não fiz nada em troca. Porque lá em Heresias 2:3 diz: faça a sua parte e Deus fará dele. Não é? Está escrito isso lá, em algum lugar por aí. Então, no reino de Deus,
o primeiro inimigo, a primeira resistência que nós temos que vencer é a justiça própria. O que é a justiça própria? O que é a justiça? Pagamento dos pecados. Você pode tentar pagá-los, ou você pode crer que Jesus, naquela cruz, pagou por todos eles. Se nós quisermos pagar os nossos pecados, a Bíblia chama então de justiça própria, ou seja, eu quero fazer justiça. Eu quero pegar os mandamentos, obedecer todos eles, chegar lá diante de Deus e falar: Deus, está aqui, ó, eu paguei, eu fiz, me dá aí a minha parte. Alguém consegue fazer isso? A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é o quê? Mentiroso, não precisa nem avaliar. Se eu fizer o teste dos 10 mandamentos aqui, todo mundo vai reprovar em pelo menos um. Pelo menos um. Eu fiz, né? Eu acho que umas 2 semanas atrás. Alguém foi aprovado? Não? Ok. E aí Tiago diz que se nós guardarmos todos os mandamentos e tropeçar em um, nós erramos contra todos. Então, eu vou te falar mais uma vez. Deus é rico demais para querer trocar algo com você. E você é pobre demais para conseguir trocar algo com Ele. A única maneira de você ser abençoado é confiar na graça e no favor. Graça e favor. Essa é a vida cristã. Não pense que você vai ser recompensado porque fez. A única recompensa que nós vamos receber, que tem a ver com o galardão, é sobre as nossas obras, ok? Mas sobre o nosso relacionamento com Deus, não há mais nada para você fazer para Deus aproximar de você. Porque você foi aproximado lá na cruz quando você nem existia. Você foi aproximado quando Jesus decidiu ir para a cruz no seu lugar. Então nós precisamos vencer esse inimigo. Davi, na ocasião da construção do templo, ele tirou uma oferta trilionária. Ele pegou basicamente quase tudo que ele tinha e deu para o Senhor. E quando ele deu para o Senhor, ele falou a seguinte frase: toda riqueza e honra vem do Senhor. Ele estava dando algo para o Senhor e assumindo que aquilo já era de Deus. Isso é um coração que entendeu a graça. Tudo vem do Senhor. Eu estou aqui por causa dele. Nós estamos aqui hoje batizando por causa dele. Nós seremos abençoados por causa dele. A maior bênção que eu e você poderíamos receber foi a salvação. Alguém aqui comprou a salvação? Você pagou quanto? Fez um MBA? Fez uma oferta de sacrifício? E pagou pela salvação? Não. Se a maior bênção que eu e você poderíamos ter foi de graça, as menores serão também. Imagine que Deus chama o Helder e a Fernanda e fala: Helder e Fernanda, vou dar uma casa para vocês. Lá em Oeiras, de frente para o mar. 5 vagas de garagem. Com piscina, com uma churrasqueira enorme para você chamar o pastor para ir para lá. Aí Deus contrata um jardineiro para fazer o projeto paisagístico da casa. Um arquiteto lá da França que vem dar os retoques. Faz a casa com mármore lá de Israel. Aí dá a casa para eles. Aí eles entram, começam a colocar lá os móveis, de repente eles sentem falta de uma mesa. E fala: Senhor, nós não temos mesa, o Senhor pode arrumar uma mesa para a gente? Aí o Senhor diz: qual é o sacrifício que você vai fazer para eu te dar essa mesa? Deixa eu ver se vocês merecem ganhar uma mesa. Faz sentido pensar isso? Porque eles já receberam a casa inteira. O que é uma mesa para uma casa inteira? Não é nada. Você já foi salvo, o seu nome está escrito no livro da vida.
A maior bênção que você e eu poderíamos receber já está nas suas mãos. O que são as outras menores agora? Para Deus, nada. Mas tem gente que pensa isso. Não, Deus me deu tudo. Mas tem uns pouquinhos aqui que agora eu tenho que merecer. De onde você tirou isso? Se Ele te deu o que era mais caro, as outras coisas virão também. Como? Você vai trocar com Deus? Não, você vai receber pela graça, pelo favor, porque você foi amado. Você sabe, nós precisamos compreender isso. Esses dias eu estava conversando com um irmão de outro ministério, falando sobre a salvação, e ele disse para mim, eu creio que perde a salvação. Você sabe, isso é uma discussão interminável. Não entre, eu entro que eu gosto, mas não faça isso. Por quê, irmãos? A sua força, quer ver? Aquele irmão está lá atrás com o menino no colo, vem aqui, por favor. É, você mesmo. Traz o menino, traz o... Hoje eu estou expondo todo mundo, né? Vamos imaginar que esse aqui... Vamos pensar o seguinte. Não, você não vai fazer nada não, só ficar parado. Vamos imaginar que Portugal entra em guerra. Você está vendo uma guerra aí diante dos seus olhos? Está fácil compreender isso. E por alguma razão, nós precisamos evacuar o lugar e fugir. Quem consegue fugir mais rápido? Ele está... Não é o seu filho não, né? Não. Mas você está aqui fingindo que é o pai. Quem que vai correr mais rápido, o pai ou o filho? O pai. Imagine que alguém chegue para esse pai e diz, eu vou sequestrar essa criança. E aí o pai está aqui. Chega para cá um pouquinho. Para alguém pegar esse filho, o que tem que fazer? Vai ter que brigar com o pai. Mas vamos imaginar que é um pai assim muito... Não é um pai. E aí, a salvação dessa criança será a força que ela tem para segurar o pai. Então, agarra aqui no pescoço dele. Agarra forte. Aí, solta ele. Segura. Pode soltar. Segura, José. Segura. Isso aí. Do jeito que esse menino está, facilmente eu venho aqui e tiro ele. Olha lá. Você está bom de teatro, hein? Mas você sabe o que acontece? Tem gente que pensa que a salvação é isso. É a força que você tem de segurar em Deus. Mas o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Coloca para mim aí, João 4. Eu estou na dúvida, o versículo. Procura aí. Eu lhes dou a vida. Olha só a diferença. A força dele em segurar o pai é muito fraca, é muito pequena. Nós não podemos basear nossa vida cristã na nossa força em agarrar o Senhor. Agora, olha o cenário diferente. O pai segura. E alguém... Tem alguém menor do que 1,40 de altura? Pode ser uma criança, um juvenil, um adolescente. Vem cá.
Aí vem a Bruna e diz: eu vou sequestrar esse menino. Chega mais perto aqui. Quais são as chances, olhando assim, superficialmente, quais são as chances da Bruna roubar o menino do pai se o pai está segurando? Agora é o pai que segura. Tem como ela tirar esse menino das mãos dele? Vai lá, tenta lá. Segura, não deixa não, segura. Força. Sobe na cadeira. Obrigado. Olha só. Isso é um exemplo da salvação. Achou o versículo aí? João 10, 28. Olha o que diz o texto. Irmãos, esse aqui não é só um pai. Ele é Jesus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Por ele, tudo que se fez foi feito. E olha o que ele disse sobre a sua salvação. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais. O que é jamais? O que é nunca? Não há hipótese. Jamais perecerão. E das minhas, e ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém. O que é ninguém? Ninguém. Como é que você pode ter dúvidas de que Deus segurou em você? A sua força não é você segurar em Deus, é Ele segurar em você. Aleluia. Pode sentar, obrigado. Lá em Romanos 8, eu também não me lembro qual é o versículo, acho que é o penúltimo. Coloque aí, por favor. Romanos 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque estou bem certo, ou seja, convicto. Ele tem convicção. Não era uma ideia, não é algo que ele leu nos jornais, não é algo que alguém falou. Ele diz: eu estou bem certo que nem a morte. Vamos ler junto? 1, 2 e... Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, 39, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Então, não aceite o pensamento de alguém que vai interferir no relacionamento entre você e Deus, dizendo que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, que Deus agora não se agrade de você, que se você não fizer, você vai ser mandado embora, que tem um anjo lá no céu, é o anjo do lápis e da borracha, né? Quando você se arrepende do pecado, ele escreve seu nome no livro da vida. Aí você dá um tropeção, apaga de novo. Então tem um anjo que fica lá, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Quando está no meio de escrever, apaga de novo. Você está seguro por Deus, por Jesus. Ele segurou em você e disse: das minhas mãos ninguém o arrebata, ninguém. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem demônio, nem nada, 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 nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então nós precisamos vencer a justiça própria. A justiça própria é aquele pensamento, aquele senso de que você está sempre devendo Deus. E todo mundo vai estar mesmo, se você for olhar por esse lado. É aquele senso que nunca é o suficiente a minha consagração ao Senhor, nunca é suficiente a minha obediência ao Senhor, nunca é suficiente o meu esforço em querer mudar a mim mesmo para depois chegar diante de Deus.
Jesus está falando, venha como você está. Quando Deus decidiu morrer por você, você nem olhava para Ele. Ele fez isso porque Ele quis. Hoje Ele continua querendo estar junto com você. O escritor de Hebreus diz para nós entrarmos confiadamente diante do trono da graça para receber auxílio. Então para de querer fazer troca. Para de querer merecer uma bênção, porque por esse caminho ninguém chegará lá. Ninguém pode ser justificado pelas obras, diz a Bíblia. Ninguém, inclusive eu e você. Então qual que é o caminho? Receber graça e favor imerecido. Falei para o seu vizinho, vença a justiça própria. Aleluia. Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual que você conseguir merecer. Não é isso? O que diz o texto? Que você será abençoado quando fizer? O que diz aqui? Que o Senhor tem te abençoado com todas as bênçãos. O que significa todas as bênçãos? Isso está incluído o seu casamento? Está incluído o seu relacionamento com os filhos? Sua prosperidade financeira? Sua saúde? Seu ministério? Sua alegria? Sua paz? Então por que você não vive essa bênção? Então, porque você está à espera de comprar, de fazer alguma coisa para merecer. Fala aí para o seu irmão, receba de graça. Aleluia. Segundo inimigo, os outros agora vão ser mais rápidos. A Bíblia diz então que o Senhor vai expulsar da terra os heteus, ou hititas, né? Que vem da raiz terror, medo. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Quando você crê que o Senhor Jesus pagou pelos seus pecados e as suas dívidas com Deus foram quitadas na cruz do Calvário, você recebe graça, e a graça é um amor em pessoa. Você sabe, Deus não tem amor para dar, Ele é o próprio amor. E a Bíblia diz, vamos ler aqui, 1 João 4,18, no amor, em Jesus, em Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Pastor, por que eu estou com medo? Por que eu temo muitas coisas? Porque você ainda tem dúvidas do amor de Deus pela sua vida. Você não tem ainda uma convicção, uma certeza profunda. Deus me ama. Esse menino que estava aqui, quando o pai e a mãe o amam, ele vai receber tudo que ele precisa. Tudo que ele precisa, ele vai receber aqui. Proteção. Por que você tem medo? Por que você aceita o medo? O medo é um inimigo que te impede de desfrutar de Canaã. O medo tem que ser vencido. E nós vencemos o medo meditando no amor. Quando você entende que você é amado, não haverá mais medo na sua vida. Quando o medo vem bater na sua porta, você já lembra, eu sou amado de Deus. O que pode dar errado para alguém que é amado por Deus? O que pode ir mal na vida de alguém que o próprio Deus está conduzindo? Quem que pode derrotar quem Deus está ajudando? Quem que pode amaldiçoar quem Deus abençoou primeiro? Então nós precisamos meditar nesse amor. Eu faço isso sempre, todo dia. Não vou falar que todo dia não, mas a maioria dos dias eu acordo e digo, eu sou filho amado de Deus. Vem um problema para mim, eu digo, eu sou filho amado de Deus. Acontece uma coisa que eu não sei resolver, eu sento no sofá, na cadeira ali e falo, eu sou filho amado de Deus. E a Bíblia diz que tudo vai cooperar para o meu bem. Ainda que aparentemente seja mal, ainda que aparentemente alguém me causou um dano, o Senhor vai dar um jeito de transformar aquele dano em bênção. Por quê? Porque eu sou amado.
Jesus falou: se vocês que são maus, os homens, as mulheres também, se vocês que são maus conseguem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que é bom, também vai fazer o bem para você. Já pensou, se você chega aqui na igreja, eu tenho 4 filhos pequenos, e você pergunta: pastor, qual que é o seu pensamento para o futuro dos seus filhos? Aí eu falo para você: eu espero que meus filhos estudem numa escola mais ou menos, que ele tenha uma educação mais ou menos, que ele vá para uma universidade ou não, que ele ganhe pelo menos um salário mínimo para a vida e se contente com o que a vida der para ele. O que você vai pensar de mim? Eu sou um pai horrível. Se dependesse de você escolher o salário do seu filho, quanto é que ele ganharia? Se dinheiro não fosse problema, aonde o seu filho estudaria? Na escola videira, obviamente. Alguém pensa aqui que o seu filho tem que viver uma vida ruim? Mas por que você acha que Deus pensa isso de você? Não, Deus mandou uma doença aqui para mim, porque eu estava muito em rebeldia, e Ele fez isso. Já viu algum pai fazer isso? Pega uma seringa contaminada com um vírus, fala: eu vou pôr um vírus ali no meu filho, porque eu mandei ele dormir, ele não foi dormir, ele vai aprender. Se não é pelo amor, é pela dor. Algum pai faz isso? Fala aí que nós vamos chamar a polícia para você. Mas você acha que Deus faz isso? Você acha que Deus fecha a porta para você? Você acha que Deus põe doença na sua vida? Você acha que Deus manda tribulação para a sua vida? Manda maldição para a sua vida? Não é Deus que faz isso. O diabo é que faz isso. Não faz sentido nenhum você pensar que Jesus morreu numa cruz para te curar e em seguida pôr uma doença em você. Não faz sentido nenhum Deus te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E lá na frente ele fala: eu acho que esse rapaz está precisando de uma maldiçãozinha. Vou mandar só uma aqui para ele aprender. Não faz sentido pensar assim. Fala aí para o seu vizinho: lança fora o medo. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, diga, o amor de Deus, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É derramado. Deus não quer te dar um pouquinho de amor, não. Ele quer virar um balde de amor em cima de você assim, ó. Ele quer mergulhar você em águas de amor. Não é pouco amor, não. E ele faz questão de mostrar que ele é um pai apaixonado. Jesus, quando foi batizado, a Bíblia diz que uma voz veio do céu dizendo o quê? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus só começou o ministério depois de ouvir isso. Hoje você está entregando sua vida para o Senhor, está confirmando que você é dele, recebendo a mesma palavra. Você é filho amado de Deus. Não deixe que nada tire isso, nem circunstância, nem problema, nem provação, nem pecado, nem perseguição, nada disso pode tirar a sua convicção de que você é amado por Deus. Diga: eu sou um filho amado. Diga: Deus tem prazer em mim. Aleluia. Essa é a forma de vencer o medo. Toda vez que o medo vier, lembra: eu sou amado por Deus. Aleluia. Terceiro inimigo são os heveus. Os heveus, uma parte da tradução, são pessoas que são posseiras. O que é um posseiro? É aquele que toma posse indevidamente. Aquela terra era de Deus para o povo, mas tinham lá uns habitantes dizendo que a terra era deles. Os posseiros, eles entraram, fizeram uso capião. Já viu essa expressão?
Eles forçaram e disseram: agora essa terra é minha. Agora eu fico aqui, exatamente como o inimigo faz comigo e com você. Deus nos dá uma bênção, uma promessa, mas de repente vem alguém que quer tomar isso de nós. O Senhor está dizendo: eu vou eliminar os poceiros da sua vida. Eu vou tirar cada um deles. Em todas as áreas você vai receber a bênção, a promessa vai se concretizar. Aleluia! O inimigo, ele quer tomar território. Ele quer ter espaço na nossa vida. Você sabe, às vezes teve sonhos que foram roubados de você. Houveram palavras lá atrás que deram para você no início da sua vida cristã, no início da sua conversão, que agora você nem fala disso mais. Nós estamos no ano da restituição. É o ano de pegar de volta aquilo que foi roubado. Você crê? Diga um amém forte no seu lugar. Amém. Aleluia. O quarto inimigo são os fariseus. Fariseus simbolizam aquelas pequenas vilas, pequenas cidades que não têm proteção, sem muralhas. Você sabe, quando Neemias foi chamado por Deus para servir o povo, a primeira coisa, imediata, a prioridade número 1 de Neemias era reestabelecer os muros de Jerusalém. Porque muro fala de proteção. Proteção. Logo, os fariseus aqui está falando sobre a insegurança que rodeia o seu coração. A insegurança. Aquele sentimento de impotência. Aquele sentimento de que a qualquer momento pode acontecer algo com você. Mas a Bíblia diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas tem crente que ele acorda já preocupado. E ele sente que algo mal vai acontecer. Então, uma vez o irmão me ligou: pastor, eu estou com angústia, estou sentindo que algo mal vai acontecer, vai cair alguma coisa aqui em mim, eu sinto isso. Eu falei: irmão, então não chega perto de mim não. Porque... Brincadeira, não falei, só pensei. Uma vez que nós viajamos para Israel, tinha um grupo, tinha mais ou menos uns 25 pastores no grupo. E aí lá dentro do avião, uma senhorinha conversando uma com a outra, e um dos pastores ouviram, falou para ela: ô fulana, pode ficar tranquila, porque esse avião está cheio de pastores e de padres. Quer dizer, não vai cair. Porque ela achava que a gente tinha assim, um poder maior. Irmão, se for meu dia e você estiver do meu lado... Mas eu não fico pensando toda hora que eu entro no avião, vai cair. Não. Por quê? Eu já venci esse inimigo, não tem segurança para aquelas coisas que o Senhor mandou fazer. Ah, vamos edificar uma igreja, vamos comprar um prédio, vamos fazer... Eu saio fazendo tudo, por quê? Porque a minha segurança está no Senhor. É o Deus da obra, é o Deus da provisão, é o Deus da força, é o Deus da graça, é o Deus da inspiração. Está tudo nele. Eu não vou viver de forma insegura. Nós vamos vencer esse gigante hoje em nome de Jesus. Os muros significam defesa. Não estar vulnerável aos inimigos. E eu e você não estamos. Porque a Bíblia diz: maior é o que está em nós. Fale para o seu vizinho: maior é o que está em nós. E como é que eu reedifico esses muros normalmente? Volta a orar para você ganhar segurança em Deus. Você parou de orar, parou de perceber o mundo espiritual, está aí sendo distraído pelo inimigo, está aí edificando a sua vida atrás de um dinheiro, atrás de um relacionamento, atrás de uma bênção. Para com isso. Continue olhando para o Senhor. Talvez você está desconectado de uma igreja e chegou aqui, fica aqui com a gente. Aleluia. Isso é reedificar muros, segurança. Você não pode ser vencido pelo inimigo quando está em grupo, em corpo, porque no corpo ninguém toca. Ninguém toca.
Lembre-se das promessas. O Senhor diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Os sentinelas estão lá. O seguro-saúde, se você consegue, o alarme na sua casa, o seguro do carro. Mas se Deus não guardar, nada disso vai guardar você. Qual que é a boa notícia? Deus quer te guardar. Deus está protegendo você. Não há dúvida sobre isso. Aleluia. Quinto inimigo, Girgazeus. Aqui significa o povo que habita em terras molhadas, argilosas, cheia de barro. Isso aqui aponta também para uma coisa que não é sólida. Isso aqui aponta para uma vida, às vezes até meio suja. Isso está falando do quê? De pecado. Os pecados não podem afastar você do Senhor mais, porque o Senhor já fez morada dentro de você. Mas viver uma vida de pecado é um constante sentimento de fraqueza. Sentimento de que eu não consigo sustentar nada, porque parece que eu estou preso ainda que a Bíblia diz que você não é mais escravo do pecado. Ninguém aqui que aceitou Jesus é escravo do pecado, porque o Senhor já venceu isso na cruz. Ah, pastor, por que eu peco? Porque você quer. Ah, não, mas é mais forte do que eu. Não é. Não é. A Bíblia diz para você ser cheio do Espírito. Andar no Espírito. E a Bíblia diz que se você andar no Espírito, jamais vai satisfazer a obra da carne. Gálatas 5,16, coloque aí, por favor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais. O que é jamais? Ah, pastor, então eu posso viver sem pecado? Sim. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Hoje mesmo a gente vai orar e você vai vencer esse inimigo. O pecado e a vida natural, e quando eu falo de pecado, eu estou dizendo também sobre pensamentos. A Bíblia diz que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Então, viver uma vida natural, sem estar cheio do Espírito, sem andar no Espírito, é como tirar você do ringue da fé. A fé é o nosso posicionamento de vitória. Mas se tira você da fé, você vai perder tudo. Vai ser roubado, não vai ter desfrute. Falei para o seu vizinho, permaneça no campo da fé. Olha o que diz Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não precisa mais aceitar pecado na sua vida. Não precisa. Ele não é mais forte que você. Isso é o inimigo querendo sujar você. E aquele cristão que se sente impuro vai produzir obras impuras. E qual que é o pensamento? Eu já estou na lama mesmo. Mais um não vai terminar de me matar, não. E aí você permite o pecado. Mas isso é uma cilada. Isso são os inimigos querendo atrair você. Sexto, só falta mais um. Os amorreus. Amorreu vem, a raiz da palavra amorreu é aquele que fala, mas não é um falar normal, é um falar de arrogância, de gritaria, de ignorância. Sabe aquelas pessoas que são altivas, que elas falam como se estivesse por cima de toda a gente? Isso aqui fala de um espírito de intimidação. E acredite, o inimigo intimida você dia e noite. Ele grita no seu ouvido. Ele fala que você não será capaz, que você não pode, que você não tem, que Deus virou as costas para você. Hoje também é o dia do Senhor te livrar desses inimigos.
Hoje é o dia de você aceitar as palavras que vêm do Senhor. Romanos 8,33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, existe um ser no mundo capaz de sentar no lugar do juiz para acusar quem Deus inocentou? Existe alguém capaz de se levantar contra você que é cuidado de Deus? Então, não aceite vozes de condenação. Não aceite vozes dizendo que você tem ou deixou de ter. Fica com a palavra de Deus. Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa vida. Não são as pessoas que gritam por aí. E por último, os jebuseus, os que pisam, os que oprimem. Você já se sentiu assim em algum momento? Opressão, você nem sabe o porquê. Aquela angústia, aquele medo, aquela ansiedade descontrolada, aquele sentimento que tudo vai mal, que alguma coisa de ruim vai acontecer. Pois é, esse é o inimigo tentando roubar você do desfrute da terra prometida. Você sabe, Deus quer livrar você desses inimigos. A gente está falando de todos eles aqui, mas o texto de Josué diz que é o Senhor que vai livrar. O Senhor. Eu e você precisamos ter a experiência do descanso. O que é o descanso? É eu sentar aqui. Chega para lá um pouquinho. Os inimigos estão aqui à frente. Não são vocês, não. Na ordem de Deus para Josué, quem foi à frente? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança no Velho Testamento é o que? Literalmente? Presença de Deus. Deus falou para o povo, pode ficar aí atrás. 1 quilômetro de distância. Deus falou para ele, fica atrás porque vocês não sabem para onde vocês vão. Vocês nunca foram, mas eu vou à frente. Estou pregando. Eu vou à frente. E olha para você ver como o Senhor nos chamou para andar em fé. A Bíblia diz que os sacerdotes que estavam carregando a arca, a gente leu esse texto, depois você lê de novo, acabou meu tempo. Eles tiveram que pisar no Rio Jordão para molhar os pés primeiro. Lá com Moisés foi diferente. Ele estendeu o cajado e as águas se abriram. Aqui foi diferente. Aqui Deus queria mostrar para esse povo o que era andar em fé. Eles falaram, primeiro vocês vão pisar. Depois que você pisar, a água vai parar de um lado. Como era um rio assim, então parou só de um lado. O outro lado diminuiu. Mas só parou depois que eles pisaram. Isso é o quê? Fé. Certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se vê. Talvez você não viu ainda a vitória contra esses 7 inimigos. Mas hoje você pode se levantar aí do seu lugar e falar, o Senhor vai vencer cada um deles. Eles vão sair da minha vida, não há mais espaço para esses inimigos. Não há mais espaço para intimidação, não há espaço para quem grita no meu ouvido, não há espaço para o lamaçal do pecado, não há espaço para essas coisas. É tudo uma questão de fé, é você levantar em ousadia, é você declarar, é você olhar para a sua família como quem tem, olhar para as suas finanças como quem foi abençoado, olhar para o seu ministério como quem foi separado, santificado para isso. E ao fazer isso, as águas vão parar e você vai passar. A Bíblia diz que quando então os levitas posicionaram lá no meio do Rio Jordão, as pessoas passaram em terra seca. Mas é interessante que essas águas pararam
lá em cima, numa cidade que se chamava Adã, que o original é Adão, a cidade de Adão. O que Deus está querendo mostrar com isso? A nossa vida foi perdida lá em Adão. Deus está dizendo o seguinte: tudo vai ser restituído desde Adão, vai parar lá, as águas vão parar lá, e vocês vão viver vida abundante daqui para frente. Tudo aquilo que foi roubado será restituído. Restituído. Aleluia. Toda maldição, toda dor, toda consequência do pecado, Deus está jogando tudo para trás e falando: agora isso aí passou. Deixa para lá as águas. Deixa para lá as escolhas que você fez lá de trás. Deixa para lá o que aconteceu lá atrás. É uma vida nova agora diante do Senhor. E Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí o versículo 2 ele fala como é que nós vamos correr essa carreira. Olha lá, olhando para trás, olhando firmemente para quem? Para a sua força. Agora vai, agora eu vou fazer esse negócio acontecer. Não, agora eu venço esse pecado, agora eu faço tal coisa. Não. Lembra, a arca está lá na frente. Você está seguindo a presença de Deus, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Hoje, o que nós vamos fazer? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. É interessante que, quando Deus dá essa palavra, lá no início para Josué, ele diz: Josué, no terceiro dia vão acontecer essas coisas. Você já ouviu algo sobre o terceiro dia? O terceiro dia foi o dia da ressurreição de Cristo. Nas semanas de Daniel, da profecia da volta de Cristo, nós estamos na terceira semana, que ele também chama de dias. Nós estamos no terceiro dia. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Se você contar de Cristo para cá, quantos 1000 anos